Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu quadro Descomplicando Pasta Americana. Eu sou Yasmin Montenegro, especialista em bolos de pasta americana. E o nosso tema de hoje vai ser métodos de massa e as massas perfeitas para bolos de pasta americana. Você sabia disso? Sabia que existe um método ou uma massa específica para fazer o bolo de pasta americana? A pasta, por ser uma cobertura um pouco mais pesada, ela precisa de uma massa que ela tenha uma sustentação, né? E aí, por isso que a gente vai usar esse tipo de massa específica, certo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses métodos da gente conseguir bater uma receita, né? Da gente conseguir bater uma massa. Isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque quando a gente pega uma receita e a gente sabe o que tem ali, a gente começa a perder o medo. Então eu já vi muitas pessoas me falarem assim: Yasmin, eu tenho medo de bater bolo. Yasmin, meu bolo não dá certo. Yasmin, eu bato a receita e não dá certo. Gente, primeiro de tudo, receita de bolo é uma mistura química, né? E aí você tem que seguir sempre à risca o que tem ali nas receitas. Receitas é gramatura, receitas são os pesos certinhos. E aí você seguindo todos os passos para fazer a receita certinha, segundo o método que ela precisa, você vai ter sucesso na sua massa, né? Então, esse é um dos pontos chaves, assim, que eu acho muito importante, da gente ter esse conhecimento e quando a gente olhar para a receita, a gente já saber, isso aqui é um método espumoso, isso aqui é um método cremoso, então eu vou fazer dessa forma. Por muitas vezes, você vendo os ingredientes da receita, você nem precisa ler o modo de preparo, porque você já sabe. Todos os bolos, eles vão partir desses métodos que eu vou falar pra vocês aqui. E aí, a maneira de você fazer esse bolo, o método de você ir aplicando os ingredientes, vai ser a mesma, dependendo do método que você escolher. Agora, os ingredientes, eles mudam as quantidades, esses balanceamentos, essas gramaturas. Claro que isso vai mudar de receita para receita, por isso que as pessoas desenvolvem as receitas, porque vão mudando e vão colocando gramaturas a mais de açúcar, diminuindo esse açúcar, colocando um ovo, diminuindo até chegar no ponto ideal para sua massa. No ponto de umidade, no ponto de estrutura, no ponto de sabor. Então, assim, todos os ingredientes, eles fazem um conjunto para dar o sabor daquela massa, né? E aí, todo tipo de massa, ele tem os seus materiais específicos, né? Então tem massas que são batidas à base de óleo, tem massas que são com manteiga ou margarina derretida, tem massas que as pessoas gostam de usar mais a manteiga sem sal, a manteiga com sal. Na parte dos líquidos, né? Além dos ovos que a gente usa também para airar essas massas, a gente pode estar adicionando leite, pode ser suco, pode ser vinho, pode ser água com leite em pó, que também vai dar uma mistura legal. O que a gente precisa saber é balancear essa quantidade de líquido, essa quantidade de estrutura, que é o corpo, que é a farinha de trigo, né? E dos outros ingredientes que vão fazer com que essa massa ela fique airada, com que essa massa ela fique fofinha, ela fique saborosa, né? Então é uma rede de materiais, é uma rede que você tem que seguir para que a gente consiga ter essa massa perfeita, certo? Outra coisa, algumas coisas que a gente faz com os ingredientes antes é um preparo para todas essas massas que a gente vai conversar aqui, certo? Então, gente, uma coisa que eu sempre faço, peneirar todos os ingredientes. Quando você peneira, você, além de se resguardar, de estar tirando algum resquício que vem, às vezes, dentro da embalagem da farinha, da embalagem do açúcar, tirando aquelas pedrinhas maiores, ele ainda vai dar um resultado melhor no teu bolo. Então você vai ter um resultado de um material mais soltinho para quando você misturar aquilo ali, ter esse efeito mais fofinho, mais levinho, né? E aí essa parte é muito importante. Outra coisa, os ingredientes, é bom que eles estejam em temperaturas ambientes, né? Então todos eles precisam estar na mesma temperatura. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, muitas pessoas que batem a massa com a manteiga, por exemplo, se você deixar ela em temperatura ambiente, ela vai ficar derretida, né? E aí não é esse o ponto ideal. O ponto é que, geralmente, esse tipo de gordura que você vai usar, a manteiga ou a margarina, ele esteja em ponto de pomada.
Ao contrário de algumas outras massas que você já usa essa parte líquida, e aí sim é que você vai ou aquecer esses ingredientes para poder ter essa fermentação, essa massa já baseada naquela temperatura ali, que você vai precisar da manteiga derretida, da manteiga aquecida, às vezes do leite, que muitas receitas pedem o leite mais aquecido, justamente para, na hora que você estiver batendo, iniciar esse processo de fermentação, né? A gente tem também alguns ingredientes que ajudam na fermentação. Então, o açúcar e os ovos da receita, eles são ingredientes assim que são indispensáveis, principalmente para a parte da fermentação. Por isso que eles têm que estar sempre bem batidos, bem misturados. Por quê? O que acontece? Se você deixa, por exemplo, os ovos gelados, não dá, eu acredito assim que não dá o mesmo resultado. Então, segundo aqui os testes que eu já fiz, que já testei massas do mesmo peso, com a mesma quantidade, eu vejo que não tem o mesmo resultado, né? Então tem esses ingredientes aqui do açúcar e dos ovos que a gente chama de assim, os ingredientes que dá a fermentação um pouco mais natural no bolo. Inclusive tem massas que se você às vezes bateu e esqueceu de colocar o fermento, mesmo assim ela cresce. Com a ajuda de quê? Das cadeias que os ovos, quando a gente bate, eles vão formar. E aí, alimentado do açúcar, vai fazer com que aquele ar continue ali dentro do bolo, né? Que aquela massa ela vai inchar e aquele ar vai permanecer ali no bolo. Quando isso não acontece, é que a gente tem o bolo solado. O bolo solado nada mais é do que a tua massa que pegou que fez aquele crescimento, mas que não teve estrutura para o ar ficar dentro do bolo. Então o ar saiu, o que ficou foi a massa pesada. É isso que é o bolo solado. Né? Para evitar isso, a gente tem que usar todas as quantidades certinhas dos ingredientes, tem que peneirar esses ingredientes, fazer todos esses processos que eu estava falando com vocês agora. Outras massas, elas precisam de outra fermentação, que é a fermentação química, né? Que é o fermento químico que a gente insere na massa. Então, esse fermento químico ele pode ser puro, que a gente pode adicionar aos outros ingredientes. Você pode adicionar fermento químico a farinha de trigo já com fermento também, e você pode usar só a farinha com fermento se essa quantidade de fermento que vem na farinha for balanceada já para sua receita. Sua receita já fica ok com aquela quantidade que vem já na embalagem da farinha com fermento, não tem problema nenhum. Se você prefere usar a farinha sem fermento, porque, por exemplo, no meu ateliê eu tenho várias receitas e as quantidades de fermento para cada receita mudam. E aí pra mim fica mais fácil na minha lista de compra ter a farinha sem fermento e o fermento por fora, porque aí dependendo da receita a gente vai adicionando o que precisa. Como por exemplo, a minha receita de biscoito ela não leva fermento, o meu brownie ele não leva fermento, já o meu pão de mel leva um pouco mais de fermento do que a minha massa de bolo. E aí, por conta do pão de mel ter um ingrediente pesado que é o mel, e eu preciso dessa fermentação um pouco maior. Então tudo isso é balanceado. Eu prefiro usar a farinha de trigo sem fermento. E aí eu gosto dessa farinha mesmo, bem branquinha, mais soltinha. A gente sabe que essa farinha, quanto mais branquinha, tem mais processo de industrialização nela. Mas eu acho que é o que dá o resultado melhor, certo? A mesma coisa do açúcar. Isso também é um ponto legal que a gente vai conversar agora. O açúcar, quanto mais refinado for esse açúcar, a gente sabe que também tem mais processo de industrialização aí no açúcar. Para quanto mais refinado, ele vai ficar melhor o resultado do bolo. Então, às vezes a gente tem o quê? Uma massa que ela fica muito amarelada. Isso que eu tô falando para as massas que são brancas, aquelas massas de baunilha, né? E aí, quando a gente tem a massa um pouco mais amarelada, ou que você tem a massa um pouco mais pesada, ou os grãos da massa, você olhando direitinho, os grãozinhos da massa eles são maiores, pode ser o açúcar, né? Pode ser o açúcar que você está usando, que tem uma granulometria maior. E aí, quanto mais você refinar esse açúcar, melhor. A gente usa aqui no ateliê açúcar refinado. Mas hoje a gente vai bater uma massa, para vocês verem aqui, a gente bater junto, conversar sobre essa massa, com o açúcar impalpável, que é um açúcar que tem um grão de açúcar tradicional partido em mais ou menos 8 vezes. Então, ele é 8 vezes menor do que um grão de açúcar do tradicional que a gente consegue, que a gente compra, né? Que a gente coloca aí no suco, que a gente usa para bater bolo, às vezes aquele refinado. Então esse açúcar impalpável ele ainda é super mais fino do que o açúcar triturado tradicional, tá? E a gente vai bater uma receita com ele.
para vocês verem o resultado dessa receita. Porém, isso tudo tem que estar dentro de um custo, né? Porque 1 kg de açúcar desse aqui custa em média R$8. 1 kg de açúcar tradicional, refinado tradicional, vai custar em média R$4, R$13,50. Então, assim, realmente é uma diferença grande, né? Gritante, que vocês têm que prestar atenção na hora que tá fazendo aí as receitas de vocês, que tá fazendo esses cálculos, né? Tudo bem certinho. Então, eu vou mostrar a vantagem de você usar um açúcar melhor, mas você que vai dizer aí no seu bolso o que é que vai caber pra você, né? A mesma coisa da manteiga e a margarina. Eu prefiro bater as massas com a margarina, que eu acho mais estável, e acho que minha massa tem um pouco mais de corpo, certo? Mas respeito demais as pessoas que usam mais a manteiga, apesar que eu gosto mais de usar a manteiga com sal, porque eu acho que dá mais sabor ao bolo, certo? Mas não é esse o nosso objetivo de hoje. Nosso objetivo de hoje é você olhar para a receita e você entender que método de massa você vai bater ali, certo? Então a gente tem aí os principais usados para massa de bolo que a gente usa, né? São 3 métodos, tá? É o método que a gente vai fazer, o método espumoso, o método direto e o método cremoso. O que a gente vai bater aqui hoje pra vocês, por último, né, vai ser o método cremoso, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho desses outros, pra que vocês entendam quando vocês estiverem fazendo suas receitas. Agora eu quero saber se tem alguma dúvida aí nos comentários, alguma coisa que a gente consiga conversar e tirar as dúvidas das pessoas. Uma tem aqui que eu achei. Por que o bolo açucara? O bolo açucara se for aquela crostinha de açúcar. Se você estiver falando do bolo mesmo, se for aquela crostinha mais firme de açúcar aqui, primeiro fator, pode ser o forno que esteja muito quente e aí ele faz aquela crostinha mais firme aqui no topo do bolo, né, quando a gente assa. E aí isso realmente é problema de forno. E esse açucarado que você está falando, se você estiver sentindo grânulos dentro do bolo, é porque realmente o teu açúcar que você está usando tem uma granulometria grossa. É um açúcar mais grosso, então você tem que diminuir isso daí, tem que usar um açúcar mais triturado do que o que você usou, certo? Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Não? Só se vai deixar a live salva, né? A gente deixa todas as lives. A gente vai deixar assim a live salva. Aqui vocês têm o nosso quadro Descomplicando Pasta Americana, toda quarta-feira às 20 horas, né? Eu tô aqui junto com vocês. E dizer pra vocês que se preparem, porque a live de hoje já tá muito boa. Mas semana que vem a gente vai ter um aquecimento muito legal, um aquecimento aí de 2 semanas seguidas de live, pra gente chegar na nossa Semana Mão na Pasta. Essa Semana Mão na Pasta vai ser gratuita e a gente vai abrir as inscrições a partir de segunda-feira que vem, tá? Então nos acompanhem, porque a gente vai abrir as inscrições para essa semana 100% gratuita, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso mundo de pasta americana. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, certo? Então aqui hoje a gente vai começar agora falando desse método espumoso, tá? O que acontece no método espumoso? Esse método espumoso é a primeira ação de você bater os ovos com açúcar. Esse tipo de massa, ele geralmente leva mais ovos do que uma quantidade de massa tradicional que a gente vê, tá? Por quê? Porque tem que fazer realmente aquela espuma primeiro dos ovos com açúcar, para que depois a gente venha inserindo os outros ingredientes. Essa massa, quando a gente não bate direito, essa primeira parte dos ovos com açúcar, que a gente deixa aquele realmente creme branco, aquela espuma densa, essa massa tem uma grande chance dela não dar certo. Por isso que muitas pessoas às vezes têm medo de bater esse tipo de massa, né? E não necessariamente essas massas do método espumoso, elas precisam ser à base de óleo ou... Não, elas têm essa parte mais líquida também, mas não necessariamente tem que ser dessa forma. Como não necessariamente você precisa bater os ovos inteiros com açúcar, você pode bater as claras com açúcar para depois ir adicionando as gemas. Isso daí é o que a gente chama de método espumoso. Essa fermentação desse tipo de método, ela vem uma parte dessa fermentação natural, né, que são os ovos, e você pode também adicionar o fermento químico nesse tipo de receita também, certo? Uma massa bem conhecida, que é feita através desse método espumoso, é a massa chiffon, que muitas pessoas usam
para fazer diversos tipos de bolo, diversos tipos de torta, mas que eu não utilizo para pasta americana por ser uma massa que ela é mais leve. Então essas massas do método espumoso, elas têm essa característica de serem um pouquinho mais leves, né? Então elas são muito fofinhas, muito leves. Às vezes você leva na geladeira, ela não muda a textura por ser a base de óleo. Então o que muda a textura de um bolo, assim, já a maioria das vezes na geladeira, é por conta da manteiga, da margarina que você usou ali, dessa gordura, né? E aí quando essa gordura é o óleo, ela não altera quando você coloca na geladeira. Muitas pessoas gostam desse tipo de massa para fazer bolos de chantilly, bolos de creme, né? E aí eu não uso para pasta americana por esse motivo. Por ela ser uma massa mais leve e a pasta americana é uma cobertura mais pesada, certo? Não pesada que você não vai ser gostosa no paladar. Não, não é isso. Mas é porque eu preciso de uma massa que tenha estrutura, que tenha corpo, né? E essa massa para ter corpo, a gente usa para uma massa mais desse método aí cremoso, tá bom? Aqui, deixa eu ver mais uma coisa. Acredito que é essa parte mesmo. Vamos para a perguntinha? Sim. No caso de usar farinha de trigo com fermento, posso colocar mais fermento? Pode sim. Você pode fazer isso daí tranquilo. Se você quiser adicionar mais fermento na farinha de trigo com fermento, você pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Para balancear sua receita, se você achar melhor, pode colocar sim. Mais algum? Tem aqui. A Diane, né? E para quem usa batedeira normal, a tradicional dos simples mortais, é o mesmo tempo das batidas das claras? Acho que ela está referindo a sem ser a planetária, né? Isso. Aquelas batedeiras manuais, você consegue bater os bolos sim, tá? Ela demora mais tempo, com certeza, do que uma batedeira planetária. Que a batedeira planetária, ela vai fazer 2 movimentos e vai agir com mais eficiência, né? O que acontece? A batedeira é, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter se você quer trabalhar profissionalmente. Então, é uma coisa que, assim, você pode começar a fazer seus bolos, sim, com a batedeira manual, mas depois isso tem que estar na sua listinha de aquisições, para que você tenha mais tempo, para que você consiga resultados melhores, né? Então, assim, aquela batedeira manual, ela depende muito também do nosso esforço. E aí, você bater 1 ou 2 bolos, você vai conseguir, mas aí quando você começar a pegar muitas encomendas, que tiver uma demanda maior, isso pode ficar um pouco mais difícil. Então, sobre a batedeira manual, você consegue sim fazer todos os métodos que eu tô falando aqui, você vai conseguir fazer na batedeira manual, mas se você realmente quer trabalhar profissionalmente, é bom que você depois invista numa batedeira melhor, né? Tá bom? Tem gente aqui dizendo que também usa essa batedeira mortal. Eu também uso, ainda tenho também uma batedeira dessa. Sempre é bom a gente ter pra testar alguma coisa. Caso você fique na mão, é bom você ter uma reserva, né? Mas pra trabalhar profissionalmente, realmente, uma batedeira melhor é o resultado. Ainda vai dar um resultado melhor, né? A gente vai falar agora sobre o método direto. Esse método direto, eu acho que ele é o menos utilizado, assim, profissionalmente, mas ele é o mais utilizado para fazer os bolos caseiros, certo? Geralmente esse tipo de receita, ele precisa de uma fermentação química mesmo, porque ele é uma massa mais pesada. E aí ele faz assim, geralmente você vai juntar todos os ingredientes e vai misturar. Por último é que você vai misturar a farinha. Muitas vezes são bolos de liquidificador, bolos com a manteiga ou margarina derretida, bolos com óleo. Por isso que eu falo que assim, vocês não tem que ficar ligados pensando que tudo que usa óleo é massa chiffon. Às vezes não é, tá? Então, esse método direto, ele faz justamente isso daí. Ele é uma massa que ela tem corpo, né? Então, por exemplo, um bolo de cenoura, ele pode ser fofinho, mas ele é feito de uma massa de método direto. Porque você vai inserir ali todos os ingredientes. Às vezes leva óleo, a própria cenoura, né? O açúcar, os ovos. E aí depois você vai inserir a farinha com o fermento. Isso é um clássico exemplo do método direto. Muitas vezes batido no liquidificador, mas muitas vezes você pode misturar até todos os materiais, assim. Você pode misturar todos os materiais com o fouet para depois estar inserindo a farinha. Sempre a farinha vem por último, por quê? Parou aí?
Não, pode ir. Que a gente bateu um pouquinho aqui no pedestal do celular. Ó, a farinha, ela sempre vem por último. Por quê? Porque se você bater demais a farinha, ela vai desenvolver o glúten. E aí esse glúten vai ser mais forte dentro da farinha e vai fazer com que tua massa ela não fique fofinha do jeito que ela tem que ficar, certo? Isso daí para bolo não é interessante. Então, o interessante da farinha é que você só misture, agregue ela à massa, ela sendo feita peneiradinha, toda certinha, você vai agregar ela à massa e não precisa mais bater. É simplesmente misturar aquela mistura que já estava pronta. A única coisa que você pode colocar depois da farinha e o fermento, né? É se você estiver fazendo alguma massa que vem as claras batidas em neve por último. Aí sim, você vem com as claras em neve só para agregar isso daí. Mas essas massas do método direto, elas são praticamente esse tipo de receita que eu tô falando pra vocês. Então, a partir de agora, toda vez que você souber que você vai misturar todos os ingredientes e por último vai colocar a farinha, de uma forma direta, né? Você já sabe que é esse método que você está batendo. Então, é uma receita que ela vai precisar de fermentação química mesmo, que ela é uma receita mais pesada, que vai te render uma massa densa, que essa massa geralmente ela vai ficar mais firme, tá? Yasmin, agora a pergunta eu tô aqui no teu quadro Descomplicando Pasta Americana, eu quero saber se essa massa do método direto dá pra fazer bolo de pasta americana. Dá sim. Essa massa ela tem estrutura, você consegue fazer dessa massa um bolo de pasta americana tranquilo. Eu não tenho medo de indicar. Inclusive eu já usei massa de método direto, era uma massa de Nescau que eu fazia no ateliê e ela foi muito sucesso assim. A gente mudou para poder também evoluir mais, dar outro sabor também para os nossos clientes. Mas foi uma massa de bastante sucesso, é uma massa de Nescau que a gente fazia e tinha aquele saborzinho de infância, sabe? Lembrava mesmo aquele bolinho da vovó. E era uma delícia. Ainda hoje a gente às vezes faz essa massa para comer aqui em casa. E a gente vai chegar agora no nosso método cremoso. Existem milhões de receitas de método cremoso, gente. O que eu tô falando aqui não é sobre receita, não é sobre quantidade. O que eu tô falando aqui é método, tá? Então, se você tem uma receita balanceada de um método cremoso, você com certeza vai ter uma massa que ela vai ser fofinha, saborosa e estruturada. Estruturada para você fazer bolo de andar, estruturada para você fazer bolo de pasta americana, para você fazer outros tipos de bolos também, com outros tipos de cobertura. Muitas pessoas optam por esse tipo de massa aí do método cremoso, por serem as massas aí à base dessa gordura mais densa, né? Dessa gordura como manteiga, como a margarina, tá? E aí vai dar um resultado incrível. A gente tem massas que tem esse teor de gordura e aí fica mais gostosa, mais saborosa, né? E a gente vai falar sempre um pouquinho mais dela. Mais alguma pergunta? Tem. Já que você está falando de resistência, né? Uhum. A massa de creme de leite é resistente para fazer bolo com pasta americana? Sim, na verdade, as massas que eu utilizo aqui no ateliê, que são as nossas massas do curso, elas são todas, a maioria, à base de creme de leite. Então a gente dá essa balanceada da gordura na massa com a margarina e o creme de leite, tá? E aí dá um resultado incrível, a massa ela dura bastante dias, ela fica úmida, eu gosto de dar essa umidade, essa diferença aí com o creme de leite, que eu acho que faz uma diferença bastante na massa, pra deixar macia, pra deixar saborosa. Mais alguma? Não? Gente, e aí, o que acontece? Essa massa é basicamente o seguinte, a gente vai bater o açúcar com a margarina, com a manteiga, tá? E aí, como eu falei pra vocês, esse tipo de ingrediente, é bom que ele esteja em ponto de pomada. Então, nem é super gelado e nem é super derretido, tá? Pra gente ter um resultado melhor, pra que fique aquele creme bem branquinho. E outro ponto que eu falei pra vocês já, e que a gente vai repetir aqui agora, é o tipo de açúcar. Então, quanto mais fininho o açúcar que você usar, quanto mais refinado for esse açúcar, melhor. E Yasmin, você já bateu o bolo com glaçucar? Já dá super certo. O glaçucar é um açúcar muito fininho e ele dá um resultado bom, mas tem que ver a questão do custo para bater a massa, né? Yasmin, você já usou açúcar impalpável? A gente vai fazer isso aqui agora, que é um açúcar super refinado, né? Com açúcar refinado tradicional, aquele da União, aquele vermelhinho, uso esse daí também, acho ótimo.
Outros açúcares mais populares, como o olho d'água, eu uso esse tipo de açúcar também, mas eu acho que a massa ela fica um pouquinho mais amarelinha. Então, se você realmente gostar de uma massa mais clarinha, você tem que procurar um açúcar que ele seja mais refinado e mais branquinho, certo? Isso vai dar um resultado também na tua massa. Vê se tem alguma perguntinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui, tá? A gente vai fazer essa massa, mas eu não vou passar aqui quantidades pra vocês, pra gente não ter que ficar repetindo várias quantidades. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o método pra vocês e eu vou disponibilizar essa receita no nosso canal do Telegram. Então, assim que acabar a live, você entra lá no nosso canal do Telegram. Quem não tiver ainda acesso ao canal, vai lá no meu link da bio, clica lá e você vai conseguir entrar no nosso canal do Telegram de dicas. E eu vou estar postando a receita que eu fiz aqui hoje. A gente vai estar colocando todas as medidas certinhas em gramatura, porque é a maneira que eu gosto de fazer. É tudo pesado na gramatura. Então, assim, se você quer realmente saber quanto que você gasta na tua receita, saber realmente que tuas receitas sempre vão dar certo, e quanto mais você crescer, que você precisar terceirizar, que você contrate um funcionário, que ele vai fazer a mesma receita que você faz, por gramatura não vai ter erro. Se você fizer por gramatura tudo pesadinho, já começar de agora, se você nunca bateu nenhuma massa, mas quer começar de agora, você tem que começar dessa forma, tá? Sempre tudo pesadinho, tudo balanceado, para que a gente tenha um resultado mais perfeito no final, tá bom? E aí? A Fabiana está dizendo que bate no liquidificador o açúcar para quebrar mais as partículas. Também é um artifício que as pessoas usam, né? Passa no mixer, passa no liquidificador, isso tudo é preparo. Você tem que ver se isso vai valer a pena durante o processo, né? Porque aí vai ter aquele dia que você está um pouco mais cansado, que você está um pouco mais apressado, e aí você vai dizer, hoje eu não vou bater no liquidificador esse açúcar. E aí pode dar um resultado diferente no bolo, né? Então é bom que a gente use a massa, o açúcar, já que você vai só peneirar ele ali e já vai estar ok pra gente usar. Açúcar demerara ou mascavo faz com que a massa fique muito pesada ou dá o mesmo resultado do açúcar refinado? Não dá o mesmo resultado. Faz com que a massa ela realmente fique um pouco mais pesada e você precisa balancear isso. Por quê? Esses açúcares refinados, eles passam por processo de industrialização e eles, às vezes, tem algumas outras coisas que são adicionadas, né? Porque ele não vai ficar branquinho assim do nada. E aí, isso daí também influencia nessa química do bolo. Então, quando você vai fazer com outros tipos de açúcar, o ideal é que você vá começando a balancear essa receita, colocando a metade e metade. Então, se você realmente quer bater essa massa só com o açúcar demerara, por exemplo, coloca metade e metade, para você ver o resultado dessa massa. Você vai sentir o sabor, você vai sentir a textura, e aí você vai começar a desenvolver a tua massa. Teste é isso, é você ir ponderando as quantidades até chegar no ponto que você quer. Então, quem quer usar açúcar demerara, porque realmente quer um bolo que seja um pouco menos doce, né? E aí, não dá pra você só tirar o açúcar, porque isso tá tudo balanceado. Você tem que fazer esse joguinho. Então você vai trocando dessa forma pra ver se não vai dando alteração no teu bolo, certo? E aí? Mais nada? É só essa mesmo. Só essa? Aqui no Instagram. Também. Também? É porque eu tô aqui também. Tudo certinho aí? Tudo. Então tá. Então a gente agora vai fazer essa massa com o método cremoso, tá? Esse método cremoso, ele é muito bom pra você fazer tanto o bolo de baunilha quanto as variações do bolo de baunilha. Eu chamo bolo de baunilha esse bolo base, né? Aquele bolo branco mesmo. Aquele bolo que você depois pode incrementar outras coisas nele. Então, muito facilmente, esse tipo de receita ele é mais versátil. É essa palavra que eu queria chegar. Mais versátil. Por quê? Esse tipo de massa, geralmente você consegue adicionar gotas de chocolate, você consegue adicionar coco ralado, por exemplo. Você consegue adicionar algumas oleaginosas mais quebradinhas para fazer uma massa mais específica, como uma massa de nozes, por exemplo. Consegue adicionar chocolate em pó, balanceia um pouquinho o líquido da receita e vai adicionar o chocolate em pó. Ou pode tirar um pouquinho do corpo, que é a farinha, para estar adicionando chocolate em pó. Isso daí são balanceamentos.
Quando você faz esse balanceamento seu, essa receita é sua, você pode se empoderar dessa receita, né? E por isso que muitas pessoas falam, essa receita aqui que eu desenvolvi, essa receita que eu fiz, porque pega esses métodos que a gente faz a massa e desenvolve com as gramaturas que você mais gosta, no seu paladar. Então você colocar 50 gramas a mais de açúcar, 50 gramas a menos, vai dar diferença. Se você pegar uma receita e colocou 50 gramas a menos daquilo ali, você vai ponderar outras coisas e aí você vai chegar na sua receita, que você chegou nas suas gramaturas, né? E aí, é dessa forma que a gente vai fazendo. A gente vai começar aqui, vai bater esse método cremoso agora, para vocês verem essa receita. E não esqueçam que a receita descrita com as gramaturas a gente vai colocar no nosso canal do Telegram, tá? Gente, toda quarta-feira, deixa eu ligar aqui. Toda quarta a gente tem live, tá? Não esqueçam. Agora, essa semana, na próxima sexta, a gente vai fazer um bolo nas cores do ano. Então, eu também quero ver vocês nessa parte de decoração, que eu sei que vocês amam, quem me acompanha aqui. Eu sei que muita parte das pessoas que me acompanham é porque amam essa parte da decoração. E a gente vai fazer uma decoração baseada nas cores que foram escolhidas para esse ano de 2021, né? É uma que a gente pode aí, quem tá começando aí, ó, vamos começar com toda a energia, toda a positividade e começar a ver esse negócio aqui, não só como uma receitinha que eu vou ali fazer e vou decorar um bolinho, não, começa a ver como um negócio mesmo. Você vai saber quanto que você gasta, vai saber quanto tempo que você faz isso daqui, qual o tempo que você vai levar para que isso se torne cada vez mais profissional e que você veja também isso daqui com outros olhos, tá? A confeitaria pode fazer vocês chegarem muito longe, podem conquistar muitas coisas a partir da confeitaria, como muitas mulheres já conquistaram e que a gente vê por aí muitos casos de sucesso, né? Então é por isso que a gente tá aqui, com esse objetivo de que você também transforme a sua vida, de que você também dê esse pontapé inicial aí, comece a olhar isso daqui como uma oportunidade, né? E aí, se você não sabe bater nenhuma massa, essa daqui do método cremoso, você vai conseguir usar ela para diversos tipos de bolo, principalmente para o bolo de pasta americana. É uma massa super deliciosa, super saborosa e que você pode tá aí alterando para fazer outros sabores de receita aí na sua cozinha, no seu laboratório, certo? Tem alguma perguntinha aí? Deixa eu ver se é uma pergunta. Eu vou bater essa receita com o açúcar impalpável, tá? Que é aquele açúcar de confeiteiro bem mais fininho. Mas vocês podem estar substituindo também pelo açúcar refinado tradicional, que a gente está mais acostumado a ver, certo? Eu vou colocar esse açúcar aqui para vocês perderem o medo de tá trocando alguns ingredientes, de estar testando. Então só vocês vendo vão ter um pouco mais de coragem de estar fazendo as coisas aí nas cozinhas de vocês, né? E aí, essa receita... Todo mundo me dá a espátula. A gente vai usar aqui pra vocês verem também como o creme ele dá um resultado diferente quando você usa um açúcar mais fininho. E aí, pra mostrar esse resultado, eu peguei o açúcar muito mais fino, super mais fino, pra poder mostrar esse resultado pra vocês, né? Então aqui a gente vai colocar... Aqui eu tô usando a margarina com a porcentagem de lipídio alta, né? Mas eu também não gosto da margarina, que ela é muito amarela, porque também escurece um pouco o bolo, certo? Tá em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Ele não pode estar gelado, não pode estar derretido. É aquele ponto que você, ó, aperta aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aperta aqui e ele tá macio, tá vendo? Esse aqui é o ponto de pomada. Então muitas pessoas têm a casa muito quente. E aí, fala, Yasmin, eu não posso deixar minha margarina fora da geladeira porque vira líquido mesmo. Então põe na geladeira, mas antes de bater, você tira da geladeira um pouquinho para que ela chegue a ficar nesse ponto, tá? E a gente vai usar aqui o açúcar de confeiteiro, como eu tô falando pra vocês. A gente vai bater isso daqui pra virar aquele cremezinho bem branquinho. Então, a gente tem que ter paciência para que os ingredientes eles se unam, né? Para que eles fiquem juntinhos,
para que dê aquele resultado melhor, tá? Ó, comecei aqui a bater. Tá muito zoom Não coloquei não. Não, tá. Mas dá assim pra ver. Tá, ó, comecei a bater, mas tá vendo que ficou algum ingrediente aqui pra fora da mistura. Se ele tiver dando dificuldade pra misturar, a gente vai fazer o quê, ó? Dá uma paradinha na batedeira e mistura esses ingredientes, tá? Junta eles pra ajudar eles a se misturarem melhor. Mas aqui é o primeiro creme. Depois a gente vai adicionando os ovos de pouquinho, tá? Vai colocando o líquido dos ovos de pouquinho. Mas vamos começar por aqui. Vamos bater isso daqui pra ficar bem batido. Isso aqui é o primeiro passo pra você fazer esse método cremoso com sucesso, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que vir e bater o açúcar com a gordura que você tá usando, né? Pra que ele fique dessa forma, certo? Bem branquinho. Parei aqui. Olha só que creme branco, uniforme. Parece até um glacê, de tão lisinho que ele fica. Isso aqui se dá, quanto mais fino for o açúcar, mais lisinho esse cremezinho ele vai ficar. Então, quanto mais você bater isso daqui, mais lisinho vai ficar e mais o resultado fofinho vai dar no teu bolo, né? Vai dar aquele resultado cremoso, vai dar aquela massa saborosa, fofinha, macia, certo? Gente, lembrando que todas as quantidades a gente vai estar passando no nosso canal do Telegram. O link do canal do Telegram tá na bio, tá? Então quando terminar aqui a live, vocês vão lá na bio, clica no link que tem lá e vai direcionar vocês pro canal do Telegram, tá bom? E aí vocês entram e vai ter lá a receita que a gente vai passar pra vocês, tá certo? Então aqui, ó, se vocês testarem essa massa, vocês vão amar. E aí vocês podem estar aí postando essa massa, marca que vocês assistiram a live, tá? Que a gente vai amar ver o resultado de vocês. Aqui, olha só. Então a gente fez esse cremezinho. Vocês gostaram desse creme? Já tinha feito dessa forma. Vão falando aí. O que é que eles estão falando aí? Você usa alguma margarina específica? Sobre marcas, a gente usa assim, que geralmente 80% de lipídio, né? Mas que seja uma margarina, assim, uma quali, que seja uma margarina melhor, que você mais se adaptar também, tá? Tem algumas margarinas que são mais dessa área industrial, assim, né? Que são margarinas maiores, que você pode comprar de quantidade maiores. Algumas eu não gosto muito porque ficam muito amareladas. E aí eu acho que meu bolo ele fica muito escuro. Não gosto muito dessa sensação de ter o bolo mais escuro, o bolo branquinho mais escuro. E aí eu prefiro usar essa que seja mais branquinha, tá? Lá atrás, quando você estava falando, você falou até das mulheres trabalhando na confeitaria. A Wilma Carla botou assim, além de professora de confeitaria, é professora de empreendedorismo. Ai, que Aí é bom bom ficar atento, porque a gente vai ter live falando das sobre vantagens de ser MEI e isso mesmo. regularização, né? Inclusive, a Wilma é nossa aluna do nosso curso online. E a gente já tem a data da próxima turma, viu? Então anotem no caderninho de vocês, na agenda, coloca um lembrete no celular aí. Porque a abertura da nossa nova turma online vai ser no dia 1 de fevereiro, tá? Então, dia 1 de fevereiro a gente já vai liberar essa primeira turma online. Por isso que vocês não podem perder. O nosso curso, ele é assim, incrível, que vai dar massa, do recheio,
a gente ensina as caldas, a montagem, ensina toda aquela prensagem do bolo. Você fazer os ganacheamentos corretos, que é a pré-cobertura para você aplicar depois a pasta americana. A cobertura fininha, isso é uma coisa que as pessoas me falam muito. E eu fico impressionada, porque a cobertura do teu bolo ela é bem fininha. E realmente a gente usa em média 4 milímetros de pasta, tá? Para que a gente tenha um bolo saboroso no total, que junte a massa, o recheio e a cobertura também, né? E aí a gente tem também os módulos de decoração, que são muito incríveis, que a gente tem atualização aí mensal. Então, gente, anotem essa data, 1 de fevereiro, no celular de vocês, aí nos lembretes. E não percam que a partir da semana que vem a gente vai ter aqui os aquecimentos para a Semana Mão na Pasta. A Semana Mão na Pasta, assim, já vai ser uma semana de muito conhecimento, 100% online e gratuita, tá? Vão ser aí do dia 25 ao dia 29. Lives, aulas que você tem que se inscrever nessas aulas, e a gente vai abrir essas inscrições a partir de segunda-feira, tá? Então fiquem de olho que vocês vão estar recebendo os links para estar assistindo essas aulas específicas. Mas segunda-feira a gente tem um encontro aqui também, viu? Vai começar nossas lives de aquecimento para a nossa Semana Mão na Pasta. A Semana Mão na Pasta vai ser gratuita, tá bom? Ó, vamos continuar aqui nossa massa. Então batemos essa parte do açúcar com a margarina. E agora a gente vai adicionando os ovos. Então eu volto a bater e vou adicionando os ovos aí de pouquinho em pouquinho, né? Aqui bem rapidinho pra gente dizer que tem que deixar bater mais essa parte dos ovos, tá? Então tenham um pouquinho mais de paciência quando estiverem batendo as massas de vocês e deixem essa parte dos ovos baterem, porque isso vai ajudar ele a ficar mais fofinho, ele ficar mais aerado. Os ovos, eles são também parte da composição e do corpo do bolo, né? Faz uma parte muito importante nessa parte da fermentação, desse ar, dessas bolinhas que criam dentro do bolo. Essa parte aí da química, os ovos batidos, eles são muito importantes, tá? A Jaqueline está perguntando, antes de você começar, perguntando quantos minutos bate esse creme. Olha, eu não gosto de falar de minutos, por quê? As batedeiras, elas mudam as potências, muda também, as velocidades elas mudam, né? Se você está batendo uma batedeira manual, se você está batendo uma batedeira planetária, se você está batendo numa super profissional, então o que eu prefiro que você saiba é o ponto. Você sabendo o ponto correto, você não vai perder nunca. Se você estiver batendo uma receita dessa, ou essa receita duplicada ou triplicada, isso também vai mudar o tempo. Mas você sabendo o ponto, você não vai perder nunca, né? Então, isso daí que é importante. Você tem que ter aquele creme branquinho e uniforme, como eu mostrei no começo. E aí depois é que você vai adicionando os ovos para que eles se incorporem melhor a essa massa, tá? Você utiliza manteiga também ou só a margarina? Eu utilizo... E se dá para sentir a diferença entre elas na massa? Olha, pra mim, eu acho que o bolo de manteiga, ele fica mais molinho. O bolo feito com a manteiga, ele fica mais mole. Às vezes eu não tenho tanta segurança com ele, porque às vezes eu acho que ele quebra mais um pouquinho. E eu acho mais saboroso. Acho que por conta da quantidade de sal que tem na margarina, eu acho mais saboroso o bolo feito com a margarina. Meus clientes gostam e eu também consegui balancear em relação ao custo, né? Que pra mim saia melhor fazendo dessa forma, tá? Mas, se você prefere a manteiga, acha que ela tem estrutura boa pra você trabalhar, se o local que você
mora em um local mais frio, também você consegue trabalhar tranquilo com manteiga, ótimo, certo? Isso daí eu deixo sempre muito à vontade, né? Na verdade, as receitas que eu passo no curso, que são as receitas que eu utilizo aqui, são feitas com a margarina e a gente também balanceia essa gordura da receita com o creme de leite. Então são massas que a base também é creme de leite, tá? Mais alguma? Pode. Vou continuar a bater aqui os ovos, tá? Pronto, a gente adicionou os ovos, ela fica com esse aspecto mesmo. Eu até parei essa parte da batida aqui propositalmente, porque às vezes você tá em casa e aí acontece alguma coisa. Você tá em casa fazendo bolo e aí, por exemplo, a campainha tocou, ou teu filho chamou e você não sabe se pode parar a batedeira, se não pode. Nessa parte aí você viu que pode, tranquilo, né? Eu parei aqui, conversei um pouquinho com vocês e voltei a bater essa parte. Não vai ter problema no teu bolo por conta disso, né? Essas coisas acontecem mesmo, às vezes a gente tá em casa, na hora que a gente vai fazer, chega aquela pessoa, a campainha toca, é o carteiro, enfim, isso é as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Ó, feito esse cremezinho aqui, ó, quando a gente adiciona os ovos ele fica dessa forma, a gente não vê mais nenhuma parte líquida, né, aqui nessa massa, vê só esse cremezinho esbranquiçado. E agora a gente vai adicionar a farinha, que eu já coloquei aqui o fermento, não sei se vai dar pra ver, Zó. Não é muito branco os dois, né? Muito branco. É. Então, a gente aqui já tem o fermento que eu já peso aqui em cima da farinha mesmo. E a farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui. Eu gosto de uma farinha mais fininha, tá? Então acho que dá um resultado melhor. E assim, como é que você vê a farinha mais fininha? Eu vou pegando, abro a embalagem e vou pegando nela e vejo se ela é fininha mesmo. Então, dependendo das marcas que eu já usei, eu já sei as que eu gosto mais, né? A gente vai colocar aqui um pouquinho da farinha e um pouquinho do leite, tá? Aqui eu tenho... Ó, gente, primeiro uma pausa pra mostrar o meu potinho de leite, gente. Tem que fazer essa pausa aí dramática pra vocês verem meu vidrinho de leite que eu separei pra vocês. Olha só. Agora voltando ao nosso bolo do método cremoso, né? Que a gente bateu o açúcar com a gordura e depois adicionou os ovos. Agora a gente vai fazer a parte final. Essa parte final é adicionar a farinha, que pode ser a farinha já com fermento, e o leite. Esse leite aqui, eu coloquei um segredo nesse leite. Eu botei água e coloquei o leite ninho pra a gente dar mais sabor também a essa massa, fazer uma massa de leite ninho, certo? Então eu fiz esse leite com o leite ninho pra ficar mais saboroso, porque se você fizer o leite ninho, ele fica mais gostoso do que aquele leite normal. Então, ó, gente, isso daqui não é pra todas as receitas, é pra essa daqui que eu tô fazendo agora, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho do leite e a gente vai misturar essa massa aí. Tu quer pegar um fio pra mim? Por favor. Daqui a pouco tu lê os comentáriozinhos, né? Quero que vocês comentem se vocês gostaram do meu potinho de leite, gente, porque eu vi assim, achei lindo demais, fiquei apaixonada. Ó, vou colocar aqui mais um pouquinho da farinha. Essa parte aqui final, eu só bato ela na batedeira se for uma receita muito grande. Se eu conseguir não bater na batedeira, eu prefiro. Então essa daqui, por ser uma receita pequena, eu consigo bater na mão com o fouet mesmo. Então eu finalizo sempre essa parte só com o fouet. Vem aqui com o fouetzinho e a gente vai batendo essa massa aí. E... Obrigada! Ó, a gente vai bater, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Aqui, como eu tô falando pra vocês, é pra misturar a farinha, tá? Então eu vou colocar o restante do leite. Eu gosto de começar e terminar com a farinha.
Então eu vou alternando, mas eu começo e finalizo com a farinha de trigo aí, certo? E aí? Lembrando que essas receitas, se você fizer direitinho em casa, você vai ter um resultado ótimo. Uma massa que você vai poder usar aí para diversas coisas. Para bolo de pote, para bolo de pasta americana, para fazer bolo de creme. Assim, é uma massa muito boa mesmo. Vou cortar uma que eu já tenho assado aqui, né, para vocês verem. Aqui, você pode acentuar o sabor de baunilha, se você realmente quer fazer um sabor de baunilha, com os aromas ou os extratos de baunilha, né? Caso você não queira, se você assar desse jeito, o jeito não vai ficar com gosto de ovo, não vai ficar com cheiro de ovo. Pare com essas noias, viu? Aqui a gente vai sobressair aquele gostinho mesmo, assim, de bolinho caseiro, tá? Então, e aqui a gente colocou também o leitinho para poder agregar aí mais sabor nessa receita, certo? A gente tem esse resultado aqui, ó. Olha só, essa massa. Que é um cremezinho aqui, muito lindo. Mostra aqui, mais pertinho agora. Uma massa levinha, ó. Que não é muito pesado, tá vendo? Dá pra ver? Deu pra ver. E agora a gente vai dividir essa massa nas nossas formas. Antes de você dividir, tá? Tá. Tem uma pergunta falando do método cremoso. Tá. No método cremoso, as gemas e as claras devem ser batidos juntos por algum motivo específico? Se colocar as claras em neve, a estrutura do bolo poderá modificar? Na verdade, eu faço essa parte das claras com as gemas juntas pra facilitar o meu trabalho, pra ser um pouquinho mais rápido. Mas continua sendo um método cremoso se você adicionar só as gemas e depois colocar as claras batidas em neve. Continua sendo um método cremoso, tá? Porque você vai bater o açúcar com a gordura antes, depois vai adicionar as gemas e os outros ingredientes no final, essas claras batidas em neve. Assim, essas claras batidas em neve, dependendo da receita, ela dá sim um resultado mais fofinho, ela dá aquele mais alto. Eu acho que esse método aí é aquele método mais tradicional, que quando a gente realmente vai aprender a primeira receita de bolo, a gente aprende dessa forma aí. Mas no processo que a gente consegue fazer aqui no ateliê, pra ser uma coisa mais rápida, eu vejo que, pra mim, esse tipo aqui já atende muito bem. E já fica balanceada pra ela ficar fofinha, pra ela ficar bem cremosa. Tá. Inúmeras pessoas, tá? Falando que seu pote de leite realmente é fofinho. Ô, gente, obrigada. É charmoso, é lindo. Eu acho que eu já vou botar Isabel pra dormir na sala, eu vou dormir na cama com uma potinha de leite. Ai, meu Deus. Ai, meu. Deixa eu ver os outros aqui. Darlana disse que parece aqueles que a gente vê no filme, que de manhã o leiteiro bota na porta. Pois é, eu também achei desse jeito. É muita cara daqueles leitinhos assim de filme, né? Agora eu só vou usar ele. Vai, tem pergunta não. Gente, agora a gente falou, né, sobre os 3 métodos de massa. E eu expliquei pra vocês também o porquê que eu uso esse método cremoso, né? Que é uma massa mais estruturada, uma massa mais saborosa, né? O método direto também dá pra você fazer bolos pra pasta americana, mas eu acho que são massas mais densas. Eu acho a massa do método cremoso mais fofinha. E aí por isso que eu escolhi usar esse tipo de massa, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho só em relação ao forno, essa parte também que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. O forno, a gente tende a deixar aí ele em média de 180 a 200 graus, tá? Eu não tenho problemas em estar abrindo o forno. Por exemplo, bati essas três massas aqui agora e comecei a bater outra massa e aí terminei essa outra massa, quero colocar no forno, meu forno cabe, eu abro e coloco. Eu não tenho esse problema aí de estar abrindo o forno ou não abrindo, tá? Eu não tenho, pra mim nunca aconteceu esse mito de que você não podia abrir o forno com isso. O que vai acontecer se você for ficar mexendo, catucando o seu bolo antes daqueles 20 minutos de praste? Vai acontecer que você vai quebrar as cadeias de ar que estão criando ali dentro do seu bolo. E isso aí é um grande fator para o teu bolo solar. Então você que é muito ansioso, que bateu seu bolo, vai botar seu bolo para assar, não fique lá na porta do forno esperando que em 20 minutos ele vai dar um resultado, não. Então
Tenha calma, um pouco mais de paciência. Não fique balançando ele, nem mexendo não. Deixa ele lá assando sozinho. O problema de você ficar abrindo a tampa do forno é que você quer logo botar alguma coisa aqui no meio do bolo. Aí você quer botar palito, você quer botar faca, você quer furar ele, quer ficar balançando. Aí você quebra as cadeias que estão se formando ali. E por isso que teu bolo às vezes não dá certo. Tá bom? Aí é uma coisa... A gente tinha respondido, mas aqui realmente eu passei batido. Tá. Perguntaram novamente qual é a margarina que você usa. A gente aqui usa Qualy. Quando tá faltando, a gente usa... Delícia, às vezes. A Delícia. Usa essas margarinas mais comuns, tá? A gente também não gosta de ingredientes assim que são muito difíceis. Pra que numa escassez, alguma coisa, não falta ingrediente pra gente aqui, né? Tá, então já antes de você colocar, né? Estão perguntando o tamanho das formas. Aqui eu tenho 3 formas de 14 centímetros, certo? Que a gente vai dividir essas massas. E aqui eu tenho uma massa suficiente para fazer um bolo desse aqui, de 14 por 12 de altura. Certo? Um resultado final desse tamanho aí. Vamos lembrar, da live vai ficar salva. A live vai ficar salva, a receita vai estar no nosso canal do Telegram, então vocês não podem perder a receita. Todas as gramaturas vão estar lá escritas no nosso canal do Telegram. Vocês vão entrar pelo link que tem na minha bio. Tem um link lá, você clica e vai ter lá Telegram Dicas. Aí você vai entrar e vai receber a receita, tá? Todo mundo vai receber que estiver lá. Tá. Você aquece o forno, provavelmente aquece o forno antes, né? Isso, a gente pré-aquece o forno sim. Antes de eu ligar a batedeira, meu forno já tá aceso. Mas caso você esqueça, esse tipo de massa aqui, você não tem problema de deixar ele esperar um pouquinho. Por quê? O fermento químico, aqui praticamente a fermentação é toda química. E aí o fermento químico, ele vai começar a agir no calor, tá? O que acontece também com os métodos diretos, né? Saindo desse método cremoso, o método direto tem às vezes essa particularidade de ser com leite quente ou de ser com a margarina quente. E aí quando você vai com a manteiga derretida, a manteiga mais quentinha, o leite mais quente. E aí quando você vai fazer esse tipo de receita que pede um ingrediente quente, ali já começa um processo de fermentação. Então esse tipo de massa que você faz ela morna, ela não pode esperar para depois ir para o forno. Você já tem que terminar ela e já colocar ela para assar. Aí você impreterivelmente tem que estar com o teu forno pré-aquecido. Esse tipo de massa aqui, eu já pré-aqueço o forno porque é melhor, dá um resultado melhor. Mas eu não vou dizer pra vocês que isso nunca aconteceu comigo. Eu tava lá batendo a massa, quando eu terminar, eu dizia, eita, esqueci de ligar o forno, vou ligar correndo agora. Já aconteceu e deu tudo certo, né? Como também já aconteceu de eu bater todas as massas e aí não cabia no forno. Eu deixei esperando num local um pouco mais ventilado, que não fosse em cima da quentura do forno, né? Porque assim, se você deixar o teu bolo esperando ali em cima do forno, né? Tá lá o teu forno assando. Eu sempre usei forno convencional, isso também é um ponto importante, viu? Atualmente que eu tenho usado o forno elétrico, né? Mas assim, é coisa de 1 ano e meio pra cá que a gente vem usando só o forno elétrico. Mas eu sempre usei o forno convencional, normal, do fogão, né? E aí, você não pode deixar, gente, a sua massinha, que ele está crua, lá em cima do fogão. Porque primeiro que ela vai estar pegando ali a temperatura. Segundo que ela vai estar pensando, por que os outros foram se assar e eu não fui me assar? Aí ele faz o quê? Vou dar errado, porque botou os outros pra assar e não me botou pra assar. Ele tá sabendo que tem gente assando, né? Então, quando você bater sua massinha que não couber, desse método que eu tô mostrando pra vocês, que é tudo temperatura ambiente, que você bateu, tua massa ficou lá linda, você vai fazer o quê? Se não coube tudo no forno, deixa separado na mesa, num local mais ventiladinho. E aí quando você for tirando a primeira massa que já tá lá assada, você vai e bota a massa que sobrou, que faltou de entrar no forno, certo? Já aconteceu com vocês isso, de não caber, não ter espaço no forno e você ter que esperar a massa um pouquinho, você ficou com medo. Se já deu tudo certo, me conta aí nos comentários pra gente ver. Vamos pra chuva de perguntinha? Tá. Peraí. Esse aquecimento chega a 30 minutos? Não, é coisa de 10 minutinhos antes de você assar. Tá. A altura da forma? Pronto, a gente vai falar agora sobre a altura da forma. Essa questão da forma, na verdade, você pode assar em qualquer tipo, tamanho de forma, né? Então aqui, deixa eu ver se eu pego uma da mais baixinha.
pode ter a mente fechada para achar que o bolo ele só vai assar num certo tipo de forma, num certo tamanho. Então aqui o que eu estou mostrando para vocês é que a receita que vocês vão receber lá, ela vai render um bolo de 14 centímetros por 12 de altura, que vai dar mais ou menos 1,5 kg do bolo finalizado, do bolo de pasta americana finalizado. Mas não impede que você pegue essa massa e asse numa forma de 12 centímetros ou asse numa forma baixinha de 14 também. O que é importante de saber? Esse tipo de massa aí, principalmente desse método cremoso, essas massas que tem essa base de gordura maior, elas são massas mais pesadinhas. E aí se você coloca a massa muito alta na forma, elas além de demorar mais para assar, pode ser que ela fique um pouco mais ressecada e tende a o quê? A ela assar mais na lateral e no meio ficar um pouquinho mais crua. Não ficar tão assado como a lateral. Aí ela faz o quê? Fica aquele buraco no meio. Então, para você evitar tudo isso, você vai bater a sua massa e vai dividir ela para que ela fique no máximo com 3 dedinhos, 2 dedinhos de altura na forma da massa crua, tá? Então, isso daí vai te fazer assar o bolo sem precisar saber exatamente, eu só posso bater para aquele tamanho ali. Não, você vai colocar a massa até ela atingir aí uns 2 dedinhos, 3 dedinhos de massa crua, certo? No máximo. Porque aí você vai ter um bolo que ele vai crescer uniformemente, tá vendo, ó? Vai ter as massas que elas vão crescer aí retinho, sem fazer aquela super barrigona e sem fazer aquele furo no meio, tá? E aí, algum comentário? Tá, você... Desmoldante. A gente vai chegar lá agora. Não antes dessa. Meu diretor me cortou, gente. Você já trabalhou com leite estilo buttermilk? Aham. Nunca trabalhei com esse tipo de leite pra fazer. Leiteio, né? A gente chama de leiteio, né? Faz como se fosse um leite talhado, sabe? Nunca bati massas com esse tipo de ingrediente. Tá. Diane tá perguntando com o que você unta. Aí aqui se usa muito óleo e açúcar ao invés de farinha. Aí Darlane tá rindo embaixo, né? Só porque são irmãs. Então, Diana, porque ela mora em outro país e eu sei que ela tá sempre aí me acompanhando. O que acontece? Aqui, pra ser uma maneira mais rápida, eu gosto de untar com desmoldante, que é um produto que ele é como se fosse uma gordura vegetal em spray, que eu acredito que você também vai encontrar em muitos locais, porque ele é importado aqui, não é brasileiro também esse produto. Mas tem uns que são nacionais que também são muito bons, tá? Então eu não tô nem indicando marca aqui, eu gosto de usar desmoldante porque é mais fácil na minha produção, é mais rápido. Mas se eu não usasse dessa forma aqui do desmoldante, eu iria usar de outras duas formas. Ou a gente passa o papel manteiga aqui no fundo da forma, que eu acho que dá mais trabalho, porque você tem que parar, riscar a forma e aí cortar pra ele colocar aqui certinho. Aí você não precisa untar, porque a lateral você passa uma faquinha e tira o bolo. E aí ele fica certinho aqui, né? Ou você pode untar com a margarina e a farinha, como a gente faz tradicionalmente, como a gente aprendeu em casa, assim, nas receitas da vovó, né? Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de desmoldante. Eu passo mais no fundo, mas ele pega também um pouquinho na lateral, tá? Eu não disse, é leiteio mesmo, buttermilk. Cultura, meu amor. Você é muita cultura, viu? Nesses anos todos tem aprendido muito sobre confeitaria, né? Ó. E se a Zilândia quiser patrocinar aqui, a gente tá aceitando, viu? A Zilândia ali, ó, da Carlex. É? Pois é, né? A Carlex eu gosto muito. Deixa o bichinho aparecendo, vai que cola, né? A Celebrate é que fornecia o Carlex, mas eu acho que agora a Celebrate tem um desmoldante deles. Aí depois eu vou até olhar isso bem direitinho. Ó, aqui a gente vai colocar as massas agora. Então, gente, não é porque essa minha forma é grande que eu vou assar um bolo super alto, né? Eu vou usar essa forma grande por conta do tamanho mesmo, do diâmetro, mas eu vou assar bolos baixinhos. Então não é porque eu tenho forma alta que eu vou estar assando minhas massas altas, tá? Eu acho que fica uma massa muito ressecada e que dá muito trabalho pra assar. Eu prefiro assar os discos.
E não venha com essa de que dá trabalho, Yasmin, porque dá trabalho, porque tem muita forma pra lavar, né? Depois, não venha com isso não, viu? Eu quero um bolo perfeito. Pra fazer o bolo perfeito, tem que ter aquele esforcinho, né, minha gente? Então, vamos embora. Deixa de preguiça. Bota o marido pra lavar. Bota o marido pra lavar. Aqui, ó. Bota o menino pra lavar. Dá até o farolinho de bolo que sobrar depois. Aqui a gente dividiu a nossa massa. Como eu falei pra vocês, também é uma massa ótima pra quem quer fazer caseirinho, pra quem quer colocar. Se eu virar muito, ela vai escorrer pro lado, sabe? Tu quer... Não, deixa. Ó, a gente colocou aqui 2 dedinhos de massa. Dá pra vocês verem? Dá pra ver? Agora dá. É porque é muito branco, né? É. 2 dedinhos de massa aqui. E a gente vai levar pra assar dessa forma. Gente, então, antes de 20 minutos, aí, antes desse tempinho, não precisa ficar colocando nada no bolo, pelo amor de Deus. Então, pare de colocar palito no bolo, pare de colocar a faca no bolo pra ver se ele tá bom. O que é que eu faço pra ver se meu bolo já está assado? Primeiro eu vou olhando a coloraçãozinha dele em cima, né? Quando é o bolo branquinho, eu consigo ver melhor. O bolo de chocolate, também dá pra você ver a diferença aí, porque a massa crua ela é mais clarinha do que a massa assada. Aí o que é que acontece? Se eu ver que ele já tá naquela coloração top, já tá ficando assim, bem coloradinho, bem bronzeado, aí eu faço o quê? Lá dentro do meu forno eu vou bem levezinho, eu seguro com um paninho, um pegadorzinho, né? E eu dou uma leve balançadinha. Se o meio do meu bolo eu ver que ele tá balançando, eu não mexo, deixo ele lá pra ele terminar de assar. Se eu ver que ele tá durinho, eu dei aquela... gente, é assim, ó, como se fosse um mini balancinho, sabe? Você faz assim, aí você vê se ele tá balançando ou não. Se ele não balançou, aí sim você vem com a faquinha e vai colocar ali. Você começa, não faça de uma vez não. Pega a faca e ó, tá, de uma vez no bolo não, você vai de pouquinho. Quando você tocar com a faca em cima, se ele não tiver assado, você já vai ver que ele vai dar aquela murchadinha. Então, isso que pode fazer com que a maioria dos bolos que faz aquele buraquinho no meio acontece, tá? Então você vai com a faquinha, se você vê que ele não tá com estrutura, você tira e deixa ele terminar de assar. Quando ele tiver com a estrutura assadinho, você vai encostar a faca ali, ele vai estar firmezinho. Você coloca a faca, tirou, ela tá limpinha, tira do forno. Isso daí eu também não falo o tempo, por quê? Você sabendo disso que eu falei pra você agora, você vai assar qualquer tamanho de bolo. Então você vai assar uma forma de 30, uma forma de 20, uma forma de 25, todos os tamanhos de forma você vai assar dessa mesma forma, certo? E... tu vai comer a massa crua? Não. Ah, sim, pensei que tu ia. Tu pegou. Dessa eu não gosto, não. Eu gosto de chocolate. Olha, na casa de vocês o povo também fica assim raspando. Não gosto, gente, que fique raspando a massa do meu bolo crua, não. Ó. Aqui a gente vai levar pra assar. Claro que não vai dar pra gente esperar agora, né? Eu vou colocar pra assar essas massinhas, depois eu vou congelar pra usar aqui mesmo nas lives, nas coisas. E aí, eu quero mostrar uma dessa massa aqui, uma dessas massas assadinhas que eu trouxe pra vocês verem, tá? Como eu coloco o desmoldante, ela já solta da lateral da forma, por isso que ela fica mais escurinha na lateral, certo? Então, dessa forma aqui, eu guardo todas as massas. Quando ela sai do forno, eu espero ali coisa de 10 minutinhos e já embalo ela no plástico filme. E aí... ela não perde a textura, não perde a umidade e você consegue manter essa massinha aqui, ó. Se você guardar na geladeira, ela vai durar aí 7 dias tranquilo, tá? Então, eu faço dessa forma. E Yasmin, você congela a massa? Dá pra congelar tranquilo, se você quiser congelar aí uma massa 30 dias, dá pra congelar. Eu não congelo porque eu já faço a minha programação pra fazer o meu bolo de pasta americana, que ele seja um bolinho mais fresco possível, né? E aí eu tento assar minhas massas o mais próximo possível da minha encomenda. É possível que eu falo, não é no dia não, viu? Possível que eu falo aí uns 2 dias antes de entregar o pedido, porque eu sei que a parte que mais demora da pasta americana é a parte da decoração. Então, você se preparando nisso, a parte de assar uma massa, gente, é rápido, né? Então, você fazer a massa, o recheio, isso é um pouco mais rápido, tá? Eu acho que essa produção aí, de muitas massas, que as pessoas... Eita, quase não saiu. Respira, respira.
essas produções aí de muitas massas que as pessoas falam que você tem que congelar e tudo, é quando você tem aquela produção que você depende de vender muitos bolos para atingir o seu objetivo. O bolo de pasta americana, ele é sempre um bolo que ele tem um valor de venda mais caro e que você consegue, com um bolo pequeno, às vezes lucrar um pouquinho mais. O que eu tô falando é, se você for vender, em média, mais ou menos, um bolo desse aqui, de 15 centímetros, de 14 centímetros, né? Ele vai ser, em termos de valor, o mesmo valor de você vender aí, às vezes, 6 caseirinhos. Então, a pessoa que vai ter que fazer ali a massa para 6, isso daqui com uma massa de um bolo de 14, você vai ter aí o mesmo faturamento, isso que eu quero dizer. Então, assim, o bolo de pasta americana, ele é valorizado, né? Então, é por esse motivo aí que a gente também, às vezes, não precisa fazer essa quantidade enorme de massas, tá? Alguma dúvida aí? A receita, A aí receita já vai manda estar no pegar canal no do Telegram. Gente, olha, quando terminar a live, vocês já vão lá no nosso link do Telegram, que tá no link da bio, e entra lá pra vocês receberem a receita que a gente vai mandar já já, tá? A Lu Martins Cakes está dizendo: ainda não acertei em uma massa de chocolate. A que eu faço fica muito fofa, aí perde a estrutura. Essa massa aqui, você pode balancear ela. Se a tua massa ela fica muito fofa e perde a estrutura, para de diminuir a farinha quando você tá pegando a sua massa de baunilha para estar adicionando chocolate. Não diminua a farinha, deixa a mesma quantidade e adicione o chocolate para você ver se vai te dar um resultado melhor, certo? Aqui eu cortei essa massinha agora, ó. Olha só para vocês verem aqui os caminhos aí, ó, de... como é que eu posso dizer? Das cadeias de ar, né, que foram formados aqui dentro da massinha, ó. Uma massa super fofinha, tá vendo, ó? Cremosa e que não é quebradiça, tá vendo, ó? É uma massa super estruturadinha pra gente poder trabalhar aí, ó. Ó. Dá pra ver? E bem molhadinha. Bem molhadinha. Então, assim, quanto mais esses ingredientes que a gente usar, que a gente passou pra vocês, todas essas dicas, vocês usarem, vocês vão ter o resultado de um bolo que vai ser estruturado pra você trabalhar com a pasta americana, tá? Tá. Quanto tempo congelada essa massa dura? Você pode congelar ela 30 dias, ainda vai ficar ótima. Deixa eu ver se tem mais. Não. Não? E esse dedinho manchado é o quê? Gente, eu já peguei aqui, tava limpando as coisas e a caneta tinha estourado, por isso que eu manchei minha mão. Mais do que deveria. Eu preferia que fosse de corante, né? Que aí poderia até falar pra vocês, eu gosto de minha mão lá de corante. Mas dessa vez não foi. Mas vocês me perdoem, né? Me perdoem. Ó, gente, adorei a nossa live de hoje. Eu quero convidá-los para a nossa... teremos mais uma apresentação aí dessa semana aqui. A gente vai fazer uma decoração de bolo com as cores do ano, né? Que é o cinza e amarelo. Então vocês vão ver muito essas cores aí em decorações, em roupa, em tudo. E aí a gente vai também fazer um bolinho dessas cores, tá? Então, mas eu quero convidá-los para a próxima segunda. Começa o nosso aquecimento da nossa semana Mão na Pasta, tá? E aí esse aquecimento, a gente vai ver muita coisa sobre negócio, como você começar a ver isso realmente como um negócio. As vantagens, por exemplo, de você se tornar um MEI, né? De você ter esse poder de compra. Eu não vou falar muito não, porque semana que vem a gente vai ter muito assunto pra tratar. A gente já tem todos os temas e a gente vai estar divulgando pra vocês aí, pra vocês se motivarem e estarem aqui junto com a gente, tá? Então não perca nenhum dia. Semana que vem a gente vai ter aí 2 semanas seguidas de live. Eu espero vocês, conto com a presença de vocês pra tirarem as dúvidas e aí aproveitar ao máximo desse conteúdo, tá bom? Gente, continua aqui? Tem pergunta? Acho que apareceu sim, deixa eu ver. Perguntar. A Paty Holanda tá dizendo que é fã de você, que é uma musa inspiradora. Obrigada. A Rogéria disse: você guarda por 7 dias embaixo na geladeira. Não, guardo na geladeira mesmo. Não é no freezer, na geladeira mesmo. E essa parte do congelamento, que eu falei pra vocês de 30 dias, eu indico mais que você congele em freezer mesmo. Não é no congelador da geladeira, porque são temperaturas diferentes, tá? Então acho que o freezer ele conserva mais do que o congelador. Aí você tem que ver isso dependendo das massas que você for fazendo.
Gente, tudo é teste. Não existe segredo. Você tem que testar para você ter a confiança na sua massa, tá? Então, às vezes, uma coisa que é seca pra mim, não é seca pra você. Uma coisa que é úmida pra mim, não é úmida pra você. Então, você vai ter que fazer aí de qualquer forma. Não tem pra onde correr. A gente passa aqui as técnicas, a gente passa aqui os métodos, fala pra vocês, mas a gente precisa que vocês vão pra cozinha e vocês façam a massa de vocês. Às vezes você fica preocupado em fazer a massa logo pra deixar já a massa assada, porque aí vai otimizar meu tempo, mas quando você vai ver na prática, é tão rapidinho que você faz a massa que você faz outras coisas antes e deixa a massa pra fazer depois, tá? Tá. A Jaqueline disse assim, você usou leite ninho, mas com o normal dá certo? Com o normal dá certo, sim. Eu usei o leitinho aqui pra saborizar. Não são todas as receitas que você pode fazer essas alterações, né? Mas essa receita com leite normal também dá certo. O leite normal que eu tô falando é o leite sem ser feito de leite em pó, né? Tá, tem uma pergunta de sempre, que é se ela vai ficar salva. Aí lá em cima eu vi que alguém disse assim, eita, perdi hoje. Aí só entrou no final. Então já bota no despertador, porque é certo toda quarta às 8. Toda quarta às 8. Deixa marcado aí que é o nosso encontro. Mas semana que vem a gente vai ter o aquecimento da nossa semana lá na parte, vai ser live todo dia. Então, gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Continuem nos acompanhando nos nossos canais aqui. Tem no YouTube, tem aqui no Instagram, tem no Facebook. Comentem aí as nossas publicações. Estejam sempre interagindo comigo nas caixinhas aí dos stories do Instagram, porque a gente vai conseguindo medir o que vocês estão precisando pra gente trazer aqui pra vocês os assuntos que vocês estão esperando, realmente esperando. E aí? A gente, pessoal... gostaria de aprender a trabalhar com pasta americana. Acho que umas modelagens ficam mole. Tá, olha só. Nossa live hoje foi falando do teu primeiro passo. Teu primeiro passo é uma massa saborosa e estruturada para um bolo de pasta americana. Então, você continue aqui nos acompanhando, porque a gente vai ter nosso aquecimento, porque vamos ter um dia que a gente vai falar sobre modelagem. E a gente vai falar aí os problemas que acontecem para que as modelagens não fiquem perfeitas, não tenham esse corpo. Porque você modela na hora, mas depois ela fica mais molinha, ou ela deforma. Isso tudo são técnicas que a gente usa na pasta americana para estar transformando ela em outros tipos de pasta que sejam específicos para modelagem, tá? E também anota na tua agenda, anota aí no teu despertador, no teu calendário. No dia 1/2, a gente vai estar abrindo as nossas inscrições para a nossa primeira turma de 2021, tá? Vai ser dia 1 de fevereiro, a gente vai abrir para as vendas aí do curso online, tá bom? Já teria os comentários, bora pro print? Vamos pro print. Gente, ó. Puxa pra cá os bolos. Bonitinho aí. Vocês agora teriam um print muito bonito, viu? Valorize aqui a nossa parede nova, o nosso fundo de live que está perfeito, agora lindo, eu estou apaixonada. Vocês querem que eu bote até um potinho de leite na live, na foto? A gente bota sim, que foi o nosso artista principal de hoje. Eu não importei, quem importou foi o potinho de vidro de leite dos filmes, igualzinho. Então vamos lá. Gente, muito, muito obrigada. Continuem nos acompanhando, tá? A gente ama ter vocês aqui. Muito, muito obrigada por todo o carinho e também por todas aí as dúvidas que vocês mandam, todos os conteúdos que vocês mandam, que vocês querem ver. Isso nos ajuda bastante, tá? Um beijo enorme e até sexta-feira. Fiquem nos acompanhando.